Meus irmãos, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta. Se você estivesse num porto, com 2 navios diferentes atracados lá, um deles é um navio de guerra que está indo para a guerra. Dá uma olhadinha aí na imagem. O outro deles é um cruzeiro que está indo passear pelo Caribe e pelo Mediterrâneo. Ai, meus irmãos. Você tem que escolher um dos dois para embarcar. E a igreja vai embarcar junto. Quem escolhe embarcar no navio de guerra que está indo para a guerra, levanta a mão. Quem escolhe embarcar no cruzeiro que está indo fazer um passeio no Mediterrâneo, no Caribe, levanta a mão aí. Misericórdia, meus irmãos. Deus me trouxe nessa noite para dizer a vocês que igreja é navio de guerra. E igreja não é cruzeiro. E essa ilustração tem tudo a ver com o assunto que nós vamos abordar aqui nessa noite. O que a igreja não é um navio de guerra? O que a igreja não é? Porque a igreja é um cruzeiro. Deixa eu só me apoiar aqui, porque ele faz como quer. Então, dizer para vocês que é uma diferença que existe entre conforto e entretenimento que se busca quando se vem à igreja, quando se é igreja, e a diferença entre missão e propósito. Num cruzeiro, estamos apenas aí, então, para se divertir e para relaxar. E não assumir responsabilidade, sim, se afastar e fugir delas. A igreja, então, não é como um cruzeiro. A igreja não é um lugar para você se envolver em atividades cristãs de baixo impacto. Mas hoje em dia tem muita atividade, tem muita tarefa, tem muito movimento. Pelo contrário, a igreja é um navio de guerra. Quem está a bordo entende que está envolvido numa missão, em um propósito maior do que eles mesmos. Todos os que estão a bordo desse navio de guerra têm missões e responsabilidades. E ninguém está ali para buscar conforto, comodidade ou satisfação pessoal. Pode ser que alguns dos irmãos estejam encarando a igreja como um cruzeiro, mas não é isso que a igreja é. Então, mas mesmo quando entre nós há quem entenda e quem tenha consciência de que a igreja é um navio de guerra, mesmo com essa consciência pode haver problemas. Se a igreja parar de, por exemplo, olhar para o seu comandante. Ainda existe perigo. Ainda existe muito movimento no navio de guerra, muita tarefa, muita missão. Então, quando nós estamos aí no navio, a coisa mais perigosa é perder de vista o nosso comandante. E a igreja moderna aprendeu a estar envolvida, engajada, a trabalhar para Deus, mas essa igreja está parando, está se esquecendo de olhar para Deus. E esse é o grande problema da igreja hoje. Não falta missão, não falta escala. Quem aqui está em mais de uma escala no mês? Diz amém. Quem aqui está em mais de 3 ministérios ao mesmo tempo? Diz amém. Não falta trabalho, não falta escala, não falta agenda, não falta tarefa. O problema não é falta de missão. O problema é que nós estamos ocupados demais e aí nós estamos olhando muito pouco para o nosso comandante. E é por isso que nós precisamos falar hoje sobre a igreja contemplativa. Parar para olhar. Parar tudo e não se esquecer de olhar. Além das atividades, dos programas, das informações, olhar para Cristo. Nós não precisamos de tanto movimento assim. Nós precisamos corrigir, ajustar a nossa visão. Então, vamos iniciar essa palestra com uma pergunta crucial, uma pergunta central. O que você está contemplando? O que rouba a sua atenção? O que tem os seus olhos? Seja o que for, eu não sei, você será transformado à imagem disso, você passará a ser semelhante a isso. Nós precisamos, como igreja, família de fé, sermos fascinados pela beleza de Deus. Contemplar a beleza produz fascinação, e fascinação é a melhor maneira de transformar uma pessoa. Você se lembra do seu tempo de adolescente? Quando você se apaixonou pelo colega de classe? Aquela beleza te envolveu a ponto de você querer se movimentar e continuar sempre no mesmo lugar que ela está, sempre contemplando, participando, interagindo. Então, essa beleza atrai, a beleza fascina, e a beleza te mantém ali por perto, querendo sempre mais e mais. É assim que a igreja deve ser, apesar de uma comparação pobre, com Cristo. Por quê?
Porque nós nos tornamos o que contemplamos. Muitas igrejas, a igreja atual, está muito ocupada em ensinar comportamento. Como se comportar? Você aprende na igreja. Nós aprendemos nessa igreja. Mas muitas igrejas estão se esquecendo de ensinar como contemplar. Eu poderia dizer, fazer a pergunta aqui. Quem não sabe contemplar, quem não sabe o que é contemplar, levanta a mão e diga amém. Eu poderia fazer essa pergunta, mas você pode responder para você mesmo. Então, você sabe muito bem como se comportar, mas não sabe como contemplar. E é possível você se comportar corretamente e até mesmo ser usado por Deus, operar em poder espiritual e mesmo assim não se tornar como Jesus, porque o comportamento faz parte, mas não está acima do conhecimento. E essa fascinação é o que nos atrai a querer sempre mais conhecer e continuar nessa caminhada de conhecimento diário. A sede por beleza, então, é uma das características que torna o ser humano único. Nenhuma outra criatura é atraída pelo belo, assim como nós somos. E esse atributo nós recebemos do próprio Deus. Nosso anseio reflete o desejo dele. O coração humano anseia pela beleza e a procura. E o que esse anseio infinito, como ele pode ser saciado? Num ser de beleza infinita. Então, o anseio infinito só pode ser satisfeito com um ser infinito. E aí, nós contemplamos a glória do Senhor e aprendemos que devemos satisfazer nosso desejo de beleza no próprio Deus. Continuando, porque nós estamos tratando da igreja atual. Qual é o problema da igreja? O que está acontecendo de errado com a igreja hoje? A tese central desse teólogo, Hans Balthasar, é de que a teologia cristã moderna está esquecendo algo essencial, que é a beleza. Está desprezando e deixando de lado o que é belo. Então a igreja está preservando a verdade, a doutrina, tudo bem. A bondade, a ética, tudo bem. Mas está abandonando a beleza. Isso é um problema. Com isso, a igreja perde uma dimensão vital da revelação cristã. Grande parte da crise espiritual de hoje é a perda da beleza na teologia e na vida da igreja. Nós vamos falar muito sobre beleza. Vou abrir um parênteses aqui para que você não se perca. Nós vamos falar muito sobre beleza, mas nunca podemos separar a beleza da bondade e da verdade, tá bom? A beleza não substitui a verdade, e ela é a forma pela qual a verdade se torna ainda mais visível e ainda mais desejável. Tanto as verdades bíblicas, quanto a verdade que é uma pessoa. Nós vamos falar disso mais à frente. Então, a modernidade expulsou a beleza da teologia, porque o pensamento moderno, onde chega, ele já pensa em primeiramente descartar a beleza e o que é belo. Quando o pensamento moderno chegou na política, o que é belo começou a ser deixado de lado. A beleza é a primeira a ser descartada. Então, se esse pensamento está entrando nas igrejas, o que é belo vai ser a primeira coisa a ser descartada. É a primeira coisa a ser sacrificada. E sem beleza, a verdade deixa de atrair. Se a verdade não é bela, não te fascina, ela vai parar de te atrair. E aí o que acontece é a perda da contemplação. Quando a beleza desaparece da teologia, a igreja vive apenas de discussão, moralismo, pragmatismo. E isso é o quê? É uma igreja cheia de som, cheia de fúria, engajada, militante, barulhenta, inclusive com muita participação na internet, muito argumentativa e opinativa, né? Mas é uma igreja que não significa nada. Não é essa a igreja que as escrituras revelam. Então, a igreja moderna tenta mover pessoas e motivar com medo, com culpa, com recompensa, com pressões, com métodos, com eventos, com estratégias, com entretenimento, mas raramente a igreja atual e moderna quer atrair com beleza. Raramente. Então, o que é o grande problema atual? Resumidamente, é uma frase que quando eu li me chocou muito. O problema não é falta de informação. A quantos livros, a quanto material teológico nós temos acesso hoje? O problema não é falta de música boa, inspirada. Quantas músicas maravilhosas nós temos hoje. O problema não é falta de conhecimento. Quantos sermões? A raiz do problema é que o cristianismo perdeu a dimensão da beleza. E nessa frase que me chocou muito, resumidamente, qual é o problema da igreja? Nós estamos entediados com a pessoa mais bonita do cosmos.
Nós estamos entediados com aquele que é o mais belo do belo, o mais belo entre os belos, a beleza gloriosa e grandiosa, o que há de mais belo no mundo, o que há de mais fascinante para ser contemplado. É com isso que nós estamos entediados, com a beleza da glória de Deus revelada em Jesus. Sem enfrentar isso, a igreja tenta seduzir as massas utilizando todo tipo de atrações. E é assim que essas igrejas se perdem e saem do caminho. Essa teologia que nós estamos aqui debatendo como a teologia da beleza, ela faz uma seguinte pergunta confrontativa: estamos dispostos, a igreja atual, moderna, está disposta a correr o risco de fazer de Deus, da beleza de Deus, a sua principal atração? Estamos dispostos a correr esse risco? A transformação pela contemplação coletiva aconteceu pela primeira vez no deserto, com o povo do Êxodo, como nós estudamos ano passado, diante do Monte Sinai. E esse é o método de discipulado de Deus desde o início. E no Monte Sinai, o Senhor convidou a nação, a congregação, para contemplá-lo, a fim de que fosse transformada ao presenciar um vislumbre muito pequeno da sua glória. Então, Deus queria discipulá-los com sua presença, e Israel era discipulado enquanto contemplava Deus no meio deles. Esse foi o momento mais dramático de contemplação coletiva da história. Quando Deus criou e organizou pela primeira vez um povo e uma nação, o que ele fez? O colocou em volta dele, diante dele, para contemplá-lo, para ver quem ele era. Pelo menos ainda ali naquele momento em pequena dimensão. Agora você imagina, você lembra da aula do Êxodo no passado. Imagina o povo de Israel diante do Monte Sinai, a montanha em chamas, terremoto, trovões, barulho, fumaça, a voz de Deus. Agora imagina algo estranho acontecendo, aquele povo de Israel começando a se distrair, começando a conversar entre eles, alguns colocando um fone de ouvido para ouvir uma música qualquer, alguns discutindo sobre regras religiosas, outros acessando redes sociais para conferir o que está acontecendo, isso diante da montanha. Outros ignorando simplesmente a montanha. Parece um absurdo, né? Nós que estudamos Êxodo, parece um absurdo. Com tudo aquilo acontecendo na montanha, a gente distraído com coisas pequenas, coisas menores. Mas é isso que está acontecendo na maioria das igrejas hoje e na maioria dos cultos públicos hoje. Tem algo glorioso, grandioso, belo, fascinante acontecendo. E nós estamos distraídos com coisas muito menores. Nós não estamos diante de uma montanha com fumaça, terremoto e fogo. Nós estamos diante da revelação de Deus em Cristo. E ainda assim distraídos. Se a beleza está disponível para nós em medida muito maior que o encontro espetacular que Israel teve com Deus no Monte Sinai, por que nós estamos distraídos com coisas tão menores? Por que isso está acontecendo? Samuel Whitefield, no seu livro que fala sobre contemplação, discipulado começa com contemplação, ele diz: considerando que o que está disponível pela habitação do Espírito, considerando o que está disponível pela habitação do Espírito, é trágico que gastemos nosso tempo com entretenimento ao invés de contemplar Deus. Nós somos como os israelitas na base de uma montanha em chamas, nunca nos preocupando em olhar para ela. Ele continua a abordagem dizendo também: se o Espírito nos deu acesso para contemplar a glória de Deus em uma medida que Israel nunca experimentou, como estamos achando a Netflix mais interessante? Será que a nossa falta de visão está mais ligada à falta de transformação do que nós imaginamos? Então esse é o problema da igreja atual. Um culto que não conduz, reuniões que não cultivam essa visão, encontros que não ajudam as pessoas a perceber, uma comunidade que não está aprendendo a ver e, portanto, não está aprendendo a amar. É um ajuntamento que deixa de ser testemunho vivo da glória de Deus. A liturgia, o culto público, é o lugar onde a beleza de Deus deveria aparecer de forma mais visível para nós e para os outros. Mas essa tendência moderna está transformando o culto em algo apenas didático, funcional e centrado apenas na atividade humana. Uma igreja cheia de movimento, informação, atividade, discussão, e uma igreja sem contemplação. E o grande problema é, se o discipulado não for baseado em contemplação, nós nos tornaremos como os fariseus. Um povo que conhece informações sobre Deus e adota um estilo de vida religiosa, mas que na verdade é um povo que não conhece a Deus. Esse é o perigo, esse é o problema para a igreja hoje. Parte 3 aí, o poder da contemplação. Vamos falar um pouco sobre isso.
Ainda no Êxodo, lembra da vez que Moisés desceu do monte e o rosto dele resplandecia e brilhava em glória? Por que Moisés desceu da montanha brilhando o seu rosto? Porque ele estava contemplando a glória e a beleza de Deus. E o povo se espantou com aquilo. No Êxodo, as pessoas não abraçaram o processo do discipulado pela contemplação e os efeitos foram horríveis. Você conhece a história do povo no deserto. Você conhece a história, tudo o que aconteceu depois. Moisés se aproximou, o povo não. Moisés foi transformado pela contemplação, o povo não. O fato de ter esse hebreu aí transformado, ao contemplar a glória de Deus, muito antes da cruz, muito antes de Jesus, é uma imagem vívida do poder de Deus, que transforma através da contemplação. O povo não podia suportar quem Moisés se tornou ao contemplar Deus. Mandaram cobrir o rosto de Moisés, não dava para encarar aquilo. Mas, ao mesmo tempo, o propósito de Deus era que toda a nação carregasse essa glória. Estar perto da glória não é o suficiente. Vir à igreja, estar perto do movimento de glória que está acontecendo, não é o suficiente. Ter um líder que contempla a glória de Deus e que nos ensina sobre isso, também não é o suficiente. Nós devemos contemplá-lo como uma comunidade, porque assim, dessa maneira, que nós seremos transformados. A contemplação gera transformação. A beleza divina é um poder transformador. E ao ser contemplada, santifica o crente. Não é apenas algo devocional. Ela deve produzir alguma coisa em nós. Lê comigo aí. Ela deve produzir o quê? Essa é a diferença de você vir ao culto e ter emoções passageiras, experiências pobres e construir afeições espirituais verdadeiras. A natureza e o caráter de Deus, então, vão nos confrontar e nos deixar desconfortáveis. Não pense você que contemplar é uma tarefa totalmente agradável de primeiro momento. Não. Quando você começar a contemplar Deus, vai ser uma experiência desagradável, vai ser uma experiência desconfortável. Você contemplar a glória de Deus, ela revela, meu irmão, quem você é, quem eu sou, ela revela quem nós somos. Então, de primeiro momento, o Senhor nos expõe, Ele expõe a grande diferença entre quem nós somos e quem Ele é. Mas depois isso se torna algo agradável. Isaías viu a glória do Senhor pela primeira vez e a primeira reação dele foi desespero. Ai de mim! Ai de mim! Eu vi a glória do Senhor, tem que morrer. Depois dessa eu tenho que morrer. Nesse momento que nós contemplamos e nos assustamos, nos constrangemos, nós decidimos recuar ou nos aproximar ainda mais, confiando que Ele vai nos mostrar a sua misericórdia e vai nos transformar pela obra do seu Espírito. Vamos falar então sobre a teologia da beleza de Deus, a teologia da beleza da santidade, que é um termo bíblico. Essa expressão vem direto da Bíblia. A ênfase reformada está mais na glória de Deus, mas glória nas Escrituras está vinculada à beleza, tá? Então a ênfase reformada está na glória, mas nós vamos falar também sobre beleza, você vai entender que é a mesma coisa. A glória de Deus é essencialmente bela e a verdadeira conversão envolve perceber e envolve amar essa beleza de Deus. Então, o que é essa beleza de Deus? Em primeiro lugar, Deus é belo, Ele é infinitamente belo. A beleza de Deus não é estética. O Deus Criador nem rosto tem. Jesus teve um rosto humano, mas a palavra fala que aquele rosto dele, a aparência humana dele, nem chamava atenção, passava despercebido na multidão. Então, o que é essa beleza de Deus? É a harmonia perfeita de todos os seus atributos divinos. É o brilho das suas perfeições, todos unidos de forma perfeita. E quando você começa a contemplar os atributos de Deus, a harmonia entre eles, você fala, que beleza, é belo demais, é muito belo, isso que é beleza, isso que é glória. Então não é uma beleza somente estética, é essa a beleza dos atributos. Conversão é ver a beleza da santidade de Deus, os olhos são abertos e isso atrai o coração, isso muda os afetos e muda a vontade. Cristo, em terceiro lugar, é a expressão máxima dessa beleza. Porque em Cristo se encontra perfeitamente justiça, misericórdia, majestade, humildade, glória, sacrifício. Isso é uma união admirável de excelências diversas. É isso que é a beleza de Deus. Quarto lugar, a criação reflete essa beleza. Deus imprime na criação a sua beleza e a criação revela a glória e a beleza de Deus. O mundo criado é um reflexo disso. E em quinto lugar, esse é o... Licença.
Em quinto lugar, esse é o propósito, então, da vida cristã. Deleitar-se nessa beleza. O foco na alegria e no deleite. A santidade é um prazer profundo em Deus. Você tem prazer em fazer isso. Você foi chamado para contemplar e para deleitar nessa beleza. Nós temos alguns testemunhos na história, vou usar um personagem bíblico e também outros dois personagens mais próximos de nós. Primeiro, vou falar sobre Paulo. A igreja contemplativa, Paulo tinha muito conhecimento. Você sabe que Paulo era fariseu. Então, da Bíblia da época, ele tinha total conhecimento. Ele estava no Sinédrio. Ele era um homem intelectual. Inclusive, ele é fortemente intelectual. Quem lê as cartas de Paulo fala, eita, homem inteligente. Mas contemplar Deus é diferente de ter informações sobre ele. Paulo aprendeu isso, Paulo descobriu isso. Quando Jesus se apresentou a Paulo e brilhou, porque a glória brilha, resplandece, a beleza de Jesus foi apresentada para Paulo, ele entendeu tudo. Ele caiu com o rosto em terra, ele foi repentinamente transformado quando contemplou Jesus. E ele perguntou, quem é você? Como é que pode um fariseu, como é que pode um intelectual, como é que pode um sábio, diante do Jesus que ele tanto estudou, diante do Deus que ele tanto conhece na teoria, perguntar, quem é você? É isso que acontece com aqueles que detêm muita informação, muito conhecimento, mas quando se deparam pela primeira vez com a glória de Deus, com essa contemplação, existe um risco de perguntar, quem é você? Eu não te conheço. Eu estou assustado, inclusive. Quem é esse que está diante de mim? É isso que acontece. Muitas pessoas aprendem informações sobre Jesus, mas se realmente contemplassem a pessoa de Jesus, também perguntariam o mesmo que Paulo. E a contemplação não foi a base somente da conversão dele. A contemplação foi a base também do seu ministério, e isso está revelado explicitamente nas suas cartas. Ele continua tentando influenciar suas igrejas. Contemplem. Contemplem. Eu até esqueci de a gente abrir o versículo do tema, fiquei tão nervoso no começo, mas nós falamos aí no começo sobre 2 Coríntios 3:18, escrito por Paulo. Então, Paulo ensina a igreja a contemplar. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios 1:18. Nós vamos ler juntos. A beleza de Jesus é infinita. Olha o que Paulo ensina depois de ter aprendido. E o nosso discipulado nunca termina. Nunca superamos a necessidade de contemplar a beleza de Deus na pessoa de Jesus. Meus irmãos, não existe devocional sem contemplação. Nós precisamos ser forjados à imagem de Jesus, e isso começa na contemplação. Existe na prática, do devocional o quê? Leitura, oração, meditação e contemplação. No seu devocional tem leitura, tem meditação, tem oração, mas também tem contemplação? Precisa ter, faz parte. Não existe devocional sem contemplação. Se está fazendo, você está fazendo errado. O que Paulo escreveu aí em Coríntios? Lê para mim, por favor. Todos juntos em alta voz. É progressivo e é contínuo. Quanto mais você contempla, mais você é transformado. Quanto mais você admira, se encanta, mais você se aproxima dele e mais você se torna como ele. Agostinho de Hipona, depois de sua conversão, escreveu um trecho que é, assim, para mim, arrebatador. Nas suas confissões, ele escreveu o que é conhecido como o parágrafo chamado Tarde Demais Te Amei. Inclusive, Stênios Márcios compôs uma música usando esse desabafo do Agostinho. É uma música que, se tivesse tempo, eu traria para vocês. Uma música linda, usando exatamente as palavras de Agostinho. E o que aconteceu? Esse trecho é uma das descrições mais profundas da conversão da história do cristianismo. É a descoberta tardia de Deus como a verdadeira beleza da alma. Ele e o Agostinho, ao escrever isso, dedicam esse parágrafo inteiro e o constrói com uma sequência de sentidos espirituais. Ele fala sobre ouvir, ver, cheirar, provar, tocar. A descrição do encontro dele com Deus usando os 5 sentidos do homem. E esse é considerado uma das maiores declarações de conversão da história da igreja. Em outras palavras, quando Agostinho contemplou, ele entendeu. Essa é a beleza. Isso que é o Evangelho? Vamos ler.
Tarde demais te amei. Confissões de Agostinho, livro 10, capítulo 27. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, uma beleza que existe desde o início dos tempos, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, mas para mim tão nova, acabei de descobrir. E eis que estavas dentro de mim e eu fora te buscava. Eu estava buscando algo que estava dentro de mim. E disforme como era, lançava-me sobre essas coisas formosas que criastes. Estavas comigo e eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti aquelas coisas que, se não existissem em ti, nem existiriam. Ou seja, as coisas que Deus criou estavam mantendo esse homem longe de Deus. Chamaste, clamaste e rompeste a minha surdez. Quem veio ao encontro de Moisés? Deus. Quem apareceu para Paulo? Deus. Quem apareceu para Agostinho? Deus. É um movimento que parte do próprio Deus, a conversão. E ele fala, chamaste, clamaste, rompeste minha surdez. Brilhaste, não foi isso que aconteceu com Paulo? Resplandeceste e afugentaste a minha cegueira, agora não sou mais cego. Exalaste o teu perfume, olha os sentidos, e eu o respirei. E agora que eu respirei esse perfume, eu continuo suspirando por ele, que é o cheiro, é o melhor aroma da minha vida. Eu quero continuar sentindo esse perfume. Provei-te. E agora que eu te provei, eu tenho cada vez mais fome e mais sede de ti. Tocaste-me. E agora eu ardo no desejo da tua paz. Eu indico essa música para você ouvir em casa. É de Estênios Márcios. E ele coloca esse trecho, esse parágrafo, como canção. Linda de ouvir. Não dá tempo agora. Então, por que Agostinho fala? Por que Agostinho fala? Agora essa beleza resplandeceu, agora eu suspiro, agora eu tenho fome, agora eu tenho sede, agora eu ardo nesse desejo. Por quê? Porque ele finalmente viu. Para além das informações, ele finalmente viu. Outro personagem da igreja, famoso, Jonathan Edwards. Esse teólogo, frequentemente, ele é muito famoso por isso, ele cavalgava por áreas isoladas para contemplação divina e oração. Ele pegava, montava o seu cavalo e desaparecia. Ele não estava num bar com seus amigos, ele não estava visitando ninguém, ele não foi se reunir para assistir futebol, ele não foi passear, ele pegava o cavalo para contemplar, para meditar na beleza de Deus. Era uma rotina de devoção e produção intelectual. Ele usava esse tempo de montaria para meditar, para orar e para escrever suas ideias, tudo isso em cima de um cavalo. Trouxe até uma charge aí americana sobre ele. Por quê? Esse homem, enquanto cavalgava, escrevia notinhas, escrevia seus pensamentos, o que Deus falava com ele, suas inspirações, em pequenos papéis e os alfinetava nas suas roupas. Ele chegava em casa com a roupa cheia de papel preso, cheio de anotação, e a sua esposa organizava esse material e depois esse material foi registrado. Então, tem essa charge aí, com ele chegando em casa todo cheio de anotação. A mulher pergunta, Jonathan, você trouxe leite? Ele responde, não, eu acho que eu não notei isso, não está aqui nas minhas anotações. E esse homem, certa vez, cavalgava, se perdeu, ficou por horas, e ele, no relato que não dá tempo de ler, depois vocês vão pesquisar sobre isso, eu tenho certeza, e ele, num dos seus mais belos relatos de contemplação, de registro dessa meditação, ele fala que não fazia outra coisa, porque ele testemunhou da glória de Deus, eu não fazia outra coisa a não ser ficar de joelhos, chorando e chorando, e eu fiquei horas de joelhos, chorando e chorando, porque eu tive uma visão, Deus deu uma visão a ele. Então, a teologia desse homem esse é o homem que mais se destaca na abordagem da teologia da beleza de Deus. Ele relata, eu senti uma doçura extraordinária ao contemplar a glória de Deus na criação, no céu, nas árvores, nos campos. E essa é a introdução de uma nova dimensão, além da teologia intelectual, a dimensão da contemplação da glória de Deus, da afeição espiritual profunda, da experiência religiosa intensa, mas centrada na verdade bíblica. Então, ele é um teólogo reformado que une essa teologia intelectual com a experiência espiritual contemplativa. A verdadeira religião consiste, em parte, em santas afeições, que é esse deslumbramento, é o que ele relatou. Ou seja, a fé verdadeira não é apenas esse conhecimento intelectual, é essa experiência de contemplação. Edwards e Agostinho convergem. A vida cristã
começa quando o coração é capturado pela beleza de Deus. Por que a vida cristã começa quando o coração é capturado pela beleza de Deus? Porque é aqui que a transformação começa. Contemplação gera transformação. Agostinho, então, resumidamente, Deus é a beleza suprema que a alma descobre na conversão. Ele relata isso. Edwards, a fé nasce quando o coração percebe a beleza da santidade de Deus. Baltazar, a revelação cristã é a manifestação da beleza de Deus, da glória de Deus em Cristo. E existe, então, essa conexão entre esses pensadores. A ideia nasce nos pais da igreja, nos apóstolos, amadurece na Idade Média, representada aí por Agostinho. A ideia ganha uma forma própria no protestantismo, através do Edwards, e ela se torna um campo teológico completo no século XX, através do Hans Balthasar. Mas essa ideia não surgiu deles. Essa ideia foi revelada nas Escrituras. A igreja contemplativa é a igreja revelada. A igreja revelada é contemplativa. Então, essa contemplação inicia em Cristo a beleza de Deus. Cristo é essa beleza. Antes de nos perguntarmos se algo é verdadeiro ou bom, nós somos atraídos por seu brilho. A contemplação começa quando nos deixamos ferir pela beleza de Cristo. A contemplação da igreja não é apenas um conceito, ela tem uma forma. E essa forma é Jesus. Cristo é a forma da beleza divina. O cristianismo não anuncia apenas conceitos. A glória de Deus resplandece na pessoa de Cristo e essa forma culmina na cruz. A vida de Cristo revela a beleza paradoxal de Deus. É glória e humildade, a majestade e sofrimento, poder e amor sacrificial. Portanto, essa beleza não é mera estética, não é meramente estética ou meramente agradável. Ela inclui o drama da redenção. Essa beleza inclui olhar para a cruz, para o sofrimento, por tudo que Jesus passou. Nós tentamos motivar as pessoas, então, com esperança, medo, ameaças, vergonha, advertência, recompensa. Nós já experimentamos a beleza? Nossas igrejas já tentaram a beleza? É fundamental. Quando acharmos Jesus belo, faremos qualquer coisa por ele. Igual aquele jovenzinho que acha a sua paquera, não sei se esse termo ainda existe, bela. Faz de tudo. É uma comparação pobre? É. Mas quando você acha Jesus belo, você é capturado por essa beleza e tudo muda. Um povo capturado pela beleza de Deus suporta sacrifícios incríveis pelo amor do seu nome e de sua glória. Um povo capturado pela beleza de Deus é liberto do vício da beleza distorcida dessa era. Você passa a definir beleza de outra maneira. Jesus é essa imagem. Coloca aí de novo, por favor. Jesus é essa imagem do Deus invisível. Slide 33. Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível. E isso supera qualquer outra beleza mundana. Ele é o esplendor radiante de Deus em forma humana, e a luz que brilha através dele é derramada sobre todos os nossos sentidos. Lembra do relato de Agostinho? Ele é a beleza superior do mundo. Ele transforma os que o contemplam e os atrai para si. O cristão é chamado a perceber Jesus como o esplendor de Deus, banhando o mundo inteiro com a revelação de sua glória. Um ministério, uma igreja que não ensina as pessoas a contemplar, não pode esperar e não deve esperar que essas pessoas se tornem como Jesus, se pareçam com Jesus. Andrew Tan, ele escreve: pare de me dizer como melhorar a mim mesmo, fale-me sobre a beleza de Jesus. Estou disposto a fazer qualquer coisa por amor, se estiver suficientemente fascinado. Então, existe nesse assunto, nessa abordagem, um chamado para a igreja. O chamado para a igreja aqui é que ela não existe apenas para ensinar doutrina, promover moral e ética, nem para organizar atividades apenas. A igreja existe para contemplar e para manifestar essa beleza de Deus. Nós temos aí um personagem que contemplou demais, que escreveu muito sobre isso, inclusive tem salmos lindos e inspirados, que foi Davi. Davi, por diversas vezes, ele esteve extremamente quebrado, em pecado, afundado, mas continuava fascinado por Deus e cativado pela sua beleza. E o Senhor não rompeu o relacionamento com ele. Davi foi capturado por tamanha beleza. Davi achava Deus tão belo que o Criador pôde trabalhar com ele e moldá-lo à sua própria imagem. Por quê? Davi não parava de contemplar.
E aí ele foi moldado à imagem de Cristo. As pessoas devidamente discipuladas serão cativadas por essa beleza e estruturarão suas vidas para que aproveitem todas as oportunidades de contemplá-lo. Tempo livre? Vou contemplar. Prioridade? Contemplar. Qualquer oportunidade. E eu quero mais e mais e sempre mais. Essa é a dinâmica. E no Salmo 27:4, ele escreve no final da sua vida: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar e que eu possa contemplar. Davi não pede muitas coisas, ele pede uma coisa só. Um homem, ao chegar no final de sua vida, entende que uma coisa importa. E essa oração de Davi se torna o chamado da igreja hoje. Aprender novamente a contemplar a beleza do Senhor. Paulo diz que quando contemplamos somos transformados. Então, se nos Salmos tem esse desejo de contemplar, no Novo Testamento mostra o poder dessa contemplação, o poder transformador dessa contemplação. Davi deseja contemplar a beleza de Deus. Cristo revela essa beleza. Paulo explica que contemplar Cristo nos transforma. Isso arma uma linha que atravessa toda a Bíblia. Os Salmos, os Evangelhos, as Epístolas, tudo é vinculado a essa teologia da contemplação. Então, nós precisamos recuperar a beleza da revelação. A solução não é abandonar a doutrina nem a moral. O cristianismo precisa recuperar o quê? A contemplação é resposta de fé. E contemplar dessa fé, continuar atraindo e transformando. A beleza possui poder evangelizador. A igreja tem uma missão: preservar e propagar essa visão da glória de Deus. Hans Balthasar fala: quem percebeu a beleza não pode esquecê-la. Ela exige ser seguida. A igreja tem força missionária quando ela mostra essa beleza do evangelho. É aí que a igreja mostra a sua força missionária, não apenas quando está argumentando por ele. Qual é a solução para a igreja hoje? A liturgia como escola de contemplação. Uma beleza além de mero ornamento, mas com função espiritual. Qual a função? Ajudar o coração humano a perceber a glória de Deus. É uma fé percebida na dimensão estética. Uma igreja que aprende a amar a Deus, vendo sua beleza e sua glória. Um cristianismo que convence o mundo ao mostrar a glória de Deus. Um testemunho vivo. Parte final. Depois de tudo que nós abordamos aqui, fazendo uma revisitação, uma síntese, uma conclusão, nós somos convidados pelas Escrituras a contemplar. Na Igreja Revelada, nós somos convidados a contemplar. E contemplação o que é? Contemplação que seria perceber espiritualmente a beleza da glória de Deus. Especialmente na pessoa de Cristo. E aí você tem o coração afetado por essa visão. E isso produz em você afeições santas e deleite em Deus. Isso não é fugir do mundo. Isso não é se isolar. Isso é perceber Deus revelado em todas as coisas. Com o passar dos anos, nossas vidas devem ser uma descoberta contínua de Cristo. Nós vemos, então, alguém que é belo. Ficamos fascinados por essa beleza. E então orientamos, reorganizamos nossa vida para que tenhamos possibilidade de contemplar cada vez mais aquela pessoa e desejar fazer parte do seu povo. A beleza tem um poder que argumentos não têm. Você pode discutir com alguém sobre música, mas quando uma música verdadeiramente bela começa a tocar, o seu coração é arrebatado e se rende àquela música. A mente para de argumentar, você apenas se entrega à beleza daquela canção. Você pode discutir sobre arte, mas quando alguém vê alguma coisa verdadeiramente belo, ela se cala, ela fica impactada. Tem um momento de silêncio. Você pode discutir, mas Deus não nos deu apenas argumentos. Deus nos deu a revelação da glória de Deus na pessoa de Cristo. E é por isso que a contemplação transforma, porque a beleza tem poder, tem mais poder do que qualquer argumento. Quando os discípulos que caminhavam, conviviam, almoçavam, dormiam com Jesus, viram o rosto dele desfigurado na transfiguração, esses homens que andavam com ele todo dia, caíram com o rosto em terra, porque argumento é uma coisa, revelação da beleza é outra. Tá? Então a igreja contemplativa precisa desse movimento. Conhecendo o poder da beleza de Deus, Ele mesmo nos deu. Conhecendo o poder da beleza e do prazer, Deus nos deu o mandamento de nos deleitarmos nele. Salmo 37:4. Deleite-se também no Senhor. Ele te concederá o que deseja do teu coração. Você pode servir a Deus e obedecer Ele.
Mas ele não estará contente até que você realmente o desfrute. Ele não estará. Edwards ainda fala: Deus é glorificado não apenas por sua glória ser vista, mas por sua glória ser desfrutada. A adoração bíblica é uma prática espiritual que reorganiza o foco, coloca o coração humano na pessoa mais bela e chama a atenção para o único que pode encher o coração com prazer, produzindo amor e motivação bíblica. É amor e motivação. Nós nos tornamos semelhantes ao que adoramos. Quando adoramos, nós damos ao objeto de adoração poder e influência sobre nós. E a adoração é intensamente prazerosa, mesmo que não seja de início. Então, meu irmão, qual a mensagem dessa palestra? Não se ocupe com atividades demais, debates, preocupações externas, para não esquecer o centro da fé, que é contemplar o próprio Deus. É na contemplação da glória divina que o coração é renovado e ordenado novamente em seus amores. E esse é um convite espiritual. A igreja é chamada a se voltar para Deus, a parar tudo, a reconhecer nele a beleza suprema e a permitir que essa visão transforme seus afetos, sua adoração e sua vida. É um apelo permanente, tanto da teologia da beleza, quanto das escrituras, da palavra revelada, tanto do apóstolo Paulo, quanto a desses homens de fé. A alma humana foi criada para amar a beleza de Deus e encontra alegria, descanso, satisfação, apenas quando finalmente a contempla. Onde nós contemplamos Deus? Na pessoa de Jesus, pelo Espírito, na sua palavra, discipulados por canções, em seu povo, na oração, no jejum, na sala de aula, na criação. Não é uma espiritualidade passiva, é uma espiritualidade de movimento, é concreto, é diária, é contínua. Não é meditação religiosa, não é silêncio, não é passividade espiritual. A própria Escritura nos mostra, contemplação acontece por meios concretos. Não é você esvaziar sua mente, não é você apagar tudo, é você colocar a sua mente na beleza de Cristo. Não é fugir do mundo. Essa contemplação, ela é encarnada na vida de igreja. Então, meus irmãos, a vida cristã é um movimento de contemplar, ser transformado, refletir a glória de Deus. A igreja que contempla é transformada por essa contemplação e passa a refletir a glória de Deus. Moisés desceu da montanha com o rosto brilhando. Por quê? Contemplou, foi transformado, refletiu. É essa a dinâmica. Vou dividir em homens e mulheres essa igreja agora, tá? Uma frase os homens leem, outra frase as mulheres leem, e nós vamos concluir a segunda palestra dessa conferência. Primeiro, os homens. Resumindo tudo que nós falamos hoje, né? Homens. Conversão não é apenas aceitar uma verdade, mas descobrir a beleza de Deus. O problema do ser humano não é simplesmente ignorância, é que o coração está fascinado por belezas menores. Procuramos satisfação nas coisas criadas, sem perceber que toda beleza deriva do próprio Deus. Quando a graça desperta nossa alma, finalmente reconhecemos a beleza do Criador que sempre esteve presente. Ao nos envolvermos com os meios de graça que Deus nos deu, o contemplaremos. Encontramos sucesso na transformação, não nas reuniões mais emocionantes. O objetivo de contemplar não é ter mais experiências, mas tornar-se semelhante a Ele. Todo ser humano se tornará o que contemplar. Contemplar afeta todas as áreas da vida. Lembra de Moisés quando Deus falou? Vai sem mim. Ele falou, eu morro no deserto comendo poeira, mas onde o Senhor estiver é ali que eu vou estar, porque eu quero continuar contemplando. Vamos ficar de pé? Vamos ler juntos essa última frase, esse último slide? Vou aguardar você ficar de pé um minuto. Igreja, deixe o excesso de ativismo de lado. Se torne a igreja contemplativa que foi chamada para ser. Contemplar a beleza da glória de Deus transforma o cristão. Muda tudo. Vamos ler. Contemplação, especialmente na pessoa de Cristo, o que produz afeições santas e deleite em Deus. A igreja contemplativa, segunda palestra da nossa conferência. Pastor.